Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vim conversar com você sobre recomeços. Recomeços às vezes muito difíceis. Vamos lá? No final de semana eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e eu recebi uma pergunta que mexeu um pouco comigo, de uma pessoa que diz que parou de estudar e há muito tempo tenta recomeçar e não consegue. E isso ficou martelando na minha cabeça. Eu dei uma resposta breve, afinal era um story, mas eu gostaria de conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Nós precisamos entender que o pulo do gato é a constância, ou seja, estudar todos os dias, associado com a disciplina. Às vezes a gente não tem todo o tempo do mundo e a gente vai estudar no tempo que a gente tiver. Isso quer dizer que se você tem 1 hora por dia, você vai estudar 1 hora. Mas se você tem 1 hora e meia, você vai estudar 1 hora e meia. Se você tem 3 horas, você vai estudar 3 horas. E você precisa se organizar para encaixar o processo de estudos dentro da sua rotina. O processo de estudos não vai entrar no tempo que sobra. Você vai ter que incorporar ele dentro da sua rotina. E para isso, talvez você vai ter que moldar toda a sua rotina, moldar os seus compromissos. Coloca um aqui, um ali, para sobrar um espaço aqui, se ajeitar isso aqui e ali você consegue incorporar o seu horário de estudos. Colocar um tempo para você estudar. Depois que você consegue criar isso, ter o seu horário fixo ou não fixo, mas que você tenha um horário todo dia, você vai estudando para adquirir constância, para criar o seu hábito, criando a sua rotina. E ao criar o hábito de estudar, o seu processo fica muito mais fluido, porque como a constância vem sempre associada à disciplina, você consegue avançar. Em um dado momento você vai parar, seja porque você fez uma prova, seja porque a sua prova foi suspensa, seja porque aconteceu alguma coisa e não vai dar mais para você fazer essa prova. E nesse momento, talvez você fique sem saber o que fazer. Fato é que o tempo está passando, você sabendo o que fazer ou não. E aí passa um mês, passam 2, passam 3. E quanto mais tempo passar, mais difícil é voltar. E eu preciso te dizer isso porque às vezes a gente tem a ilusão de eu já fazia isso. Você fazia no passado distante. Eu acordava 4 horas da manhã antes, mas você não vai conseguir acordar 4 horas da manhã agora. E quando eu tô te dizendo isso, não é para te desanimar, é para te tranquilizar. Entenda que quando você adquire um ritmo e o estudo já está incorporado, você consegue ganhando força, você consegue aumentando o horário, porque você já está ali engajado, engajada, motivado ou motivada naquele processo. E assim você segue. Mas a partir do momento que tem uma ruptura, tem uma quebra, você tem que construir de novo. E aí você não começa correndo, você começa caminhando. E o que eu quero dizer no começar caminhando? Que você vai ter que, de novo, identificar onde dá para incorporar o estudo na sua rotina, organizar novamente ali a sua rotina e o seu cronograma, para começar a criar um hábito. E você não deve começar a criar um hábito de uma vez, de horas muito grandes. Então, mesmo que você tenha 6 horas disponíveis por dia, mesmo que você tenha um horário de estudos de 4 às 7 da manhã, você não precisa e às vezes você nem deve começar assim. Porque se o seu metabolismo não está acostumado, se o seu organismo não está acostumado, se o seu corpo não está acostumado, você vai bater ali 1, 2, 3 dias e depois você vai relaxar, porque você precisa ir fazendo aos poucos. Então, se você tem um horário de 4 às 7 da manhã para estudar, você vai começar a estudar de 6 às 7. E você fica estudando de 6 às 7 até você acostumar. E aí depois você sobe 30 minutinhos. Agora eu estudo de 5h30 às 7. E espera seu corpo acostumar. Depois você estuda de 5 às 7, até chegar no ideal. Por quê? Quando você trabalha com algo que é mais palpável dentro da sua realidade, algo que inicialmente vai mudar
pouca coisa, você consegue ir administrando melhor. Você vai ganhando fôlego para depois fazer pequenas modificações. Então, é muito mais estratégico para você que quer recomeçar e tá tendo um recomeço difícil, porque tenta e não sai do lugar, é você tentar aos poucos. Comece a caminhar para depois correr. Você vai caminhar, você vai dar seus trotes e só depois você vai correr. Então, não é que você não possa fazer 5, 6 horas de estudo, mas se você perceber que não está dando certo, que você está se sentindo muito cansado ou cansada, e aí você acaba ficando frustrado, frustrada, vê que não está dando certo e quer começar a deixar para lá, você precisa dar alguns passos atrás para você ganhar fôlego para depois correr. Então, você que está tendo um recomeço difícil, comece com metas que são mais palpáveis. Então, se você tem uma carga horária alta de estudo por dia, se você tem uma vida que te permite ter uma carga horária alta de estudo por dia, comece com o básico. 1 horinha, 2 e vá administrando. E pouco a pouco você vai agregando mais horas dentro do seu dia destinadas ao processo de estudos. Porque a partir do momento que você criar constância associada à disciplina, tudo bem, você vai conseguir estudar todos os dias nessa carga horária. Mas para a gente recomeçar... Ai, gente, aqui tá muito calor, desculpa. Para a gente recomeçar, é preciso ter dimensão que o recomeço gradativo vai ser muito mais eficiente do que num rompante que você quer fazer e acontecer e tem que ser agora, eu vou estudar 6 horas por dia. Ufa, calma. Vá aos poucos, porque nesse momento do recomeço não é importante a quantidade. Nesse momento do recomeço é importante a constância para que você possa garantir a qualidade no pouco a pouco e comece a criar a sua disciplina de estudos. Porque é assim, tão logo você cria o seu hábito, tão logo você já esteja habituado ou habituada, crie constância, esteja mais disciplinado ou disciplinada, você vai ver que vai ser possível aumentar a carga horária sem sentir tanto, ok? Então, gostaria de deixar esse recado para vocês, até para poder acalmar um pouquinho o coração. Faça pouco a pouco, de forma gradual, vá aumentando à medida que você vê que o seu corpo, seu cérebro vai conseguir também acompanhar, para que você não comece e desista, mas para que você comece, continue e assim você consiga ir evoluindo. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal.